Romanos 8, 17. Diz assim a santa, perfeita palavra de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O tema da mensagem desta manhã é benefícios de sermos filhos de Deus. Benefícios de sermos filhos de Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por Tua palavra, que sempre fala ao nosso coração. Te louvamos porque o Senhor soberanamente e sobrenaturalmente inspirou os Teus servos para que a escrevessem toda, sem erros, sem falhas. Te louvamos, Pai, porque a Tua palavra tem edificado o Teu povo no decorrer das gerações. Te louvamos porque ela chega até nós preservada. É a Tua palavra que não volta vazia, que nos edifica. E te pedimos, Pai, que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, ilumine a nossa mente, clareie o nosso pensamento, para que possamos entendê-la. E, sobretudo, Pai, pedimos que o Senhor aplique a Tua mensagem ao nosso coração, que o Senhor nos repreenda naquilo em que nós precisamos ouvir, que o Senhor nos instrua, nos passe conhecimento, a fim de que nós estejamos mais perto do Senhor, mais prontos para fazer a Tua vontade. Abençoa-nos nesta manhã, Pai, com a Tua palavra, que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Imagine se você estivesse numa situação financeira bastante complicada, desempregado, sem dinheiro, não tendo como comprar comida, tendo que sustentar uma família, as dívidas crescendo, os juros crescendo. Imagine se você estivesse numa situação difícil assim. E aí, do nada, você recebe um telefonema e tem a notícia de que um tio-avô, que você nem se lembrava, morreu e deixou uma grande herança para você. Uma herança que vai pagar todas as suas contas e vai resolver toda a sua questão financeira. Como é que você se sentiria? Seria um grande alívio, não é? Um dinheiro vir assim, do nada, para resolver todas as pendências financeiras. O texto desta manhã fala de uma herança também, não uma herança de dinheiro, de bens, algo muito maior, muito superior, com muito mais duração do que dinheiro, porque o dinheiro acaba, não é? O dinheiro é perecível, o dinheiro ele perde o seu valor. Quando nós morremos, nós não levamos dinheiro para o além. A Bíblia diz que nós viemos a este mundo sem nada e sairemos deste mundo sem nada também. O texto desta manhã nos fala de uma herança muito mais valiosa, uma herança que tem as suas implicações, as suas consequências, os seus resultados para além desta morte, para a vida eterna. No domingo passado nós vimos que nós fomos adotados por Deus, nós fomos feitos filhos de Deus. E, por consequência, se nós fomos feitos filhos, nós temos herança. Nós temos herança. Não é uma herança material, mas é uma herança que o próprio Deus vai nos dar. Portanto, nesta manhã, nós podemos ver alguns dos benefícios de nós termos sido feitos filhos de Deus. O primeiro benefício que nós vemos neste versículo é que nós somos herdeiros. O comecinho, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. É uma implicação lógica. Há uma única condição para nós sermos herdeiros das bênçãos de Deus: sermos filhos. Quem não for filho, não será herdeiro. Quem não estiver com Cristo, não herdará nada. As promessas e as heranças que nós temos nos serão dadas se nós estivermos em Cristo, se nós formos filhos. No domingo passado nós falamos um pouco sobre isso. Nós vimos que, ao contrário do que a maioria dos brasileiros pensa,
de que todo mundo é filho de Deus. Ao contrário deste pensamento, a Bíblia nos mostra que filhos de Deus são apenas aqueles que receberam a Cristo como Salvador. Na verdade, todos são criaturas, toda a humanidade foi criada por Deus, todos são criaturas. Mas filhos, de acordo com João capítulo 1, verso 12, são aqueles que receberam Jesus Cristo. A estes Deus deu o direito ou a permissão de serem feitos filhos de Deus. E nós somos feitos filhos de Deus, então, por adoção, porque nós não somos da mesma substância que Deus. Qual é a nossa substância? Carne e espírito, ou carne e alma. Da mesma substância é Jesus Cristo, Filho unigênito, porque a sua concepção foi fruto do Espírito Santo, tendo o ventre, o útero de Maria, como o receptáculo que recebeu a semente do Espírito Santo, e assim nasce Jesus Cristo, que tem duas naturezas, uma natureza divina, por causa do Espírito Santo, e uma natureza humana, por causa de Maria. Então Jesus Cristo é o único ser humano que tem duas naturezas, uma natureza divina e humana. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele é verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente homem. Nós não sabemos o que é isso, porque nós só temos uma natureza humana, óbvio. Mas note que Cristo, ele é o Filho unigênito de Deus Pai, porque ele é da mesma substância, ele é Deus. Ele é Filho de Deus e ele é Deus. Nós não, nós temos apenas a substância humana. Sim, e por isso nós somos adotados, nós somos filhos por adoção. E aí você lê o Novo Testamento inteiro e você percebe quantas vezes isso aparece nas Escrituras. Filhos por adoção, filhos por adoção. Deus nos deu o privilégio de sermos filhos por adoção. No domingo passado nós vimos que os verdadeiros filhos são aqueles que são guiados por Deus. Paulo está falando sobre carne, Paulo está falando sobre pecaminosidade, Paulo está falando sobre pessoas que são conduzidas nesta vida na base da carnalidade, na base da pecaminosidade, seguindo os seus instintos, suas paixões. E aí Paulo mostra que aqueles que foram salvos por Cristo, aqueles que agora são filhos, não são mais guiados pela carne, eles são guiados pelo Espírito. Então filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito, nós vimos domingo passado. Vimos também que filhos são aqueles que já foram adotados por Deus, já falamos. E filhos são aqueles que têm o testemunho do Espírito. O que é isso? São as comunicações do Espírito Santo com o nosso espírito, que é algo que nós cremos pela palavra. A certeza da salvação, o primeiro passo é você crer na palavra. Se a Bíblia diz que todo aquele que crê em Cristo será salvo, você crê nisso. Eu creio em Cristo, eu serei salvo. Mas a Bíblia nos mostra estas comunicações do Espírito Santo com o nosso espírito. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E essas comunicações são coisas que nós mais sentimos do que propriamente vemos. São as respostas, são aqueles momentos em que nós oramos e nós temos certeza que Deus está ouvindo, quando Deus responde às nossas orações, quando nós estamos muito preocupados, ansiosos, atribulados e nós oramos e Deus tira aquilo como quem tira com a mão e você sente paz. Momentos difíceis da vida, tragédias, acidentes, mortes, em que as pessoas te dizem: eu não sei como é que você está calma assim, neste momento, e aí você pensa, é porque Deus está trabalhando, Deus está me confortando, Deus está cuidando de mim. Então essas comunicações do Espírito Santo com o nosso espírito testificam que nós somos filhos de Deus. Nós vimos isso na semana passada. E nós vemos que, então, se você se enquadra nessas características, você pode ter a certeza de que você é um filho de Deus, de que você é uma filha de Deus. E sendo filho ou filha, você é herdeiro.
Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versos 6 e 7, ele escreveu assim: E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então Paulo está dizendo aqui, como já disse aqui na carta aos Romanos, que nós agora temos uma proximidade tal com o nosso Deus que podemos chamá-lo de Pai. E a palavra Abba, que é aramaico, era aquele balbuciar da criança quando nas primeiras palavras falava pai. Em português a criança fala papá, papai, mas lá nos tempos bíblicos, o aramaico, que era um hebraico, uma variação do hebraico, né? A criancinha falava Abba, Abba. E aí Paulo, pela segunda vez, ele está dizendo que nós, que antes éramos escravos, agora como crianças pequenas, nós podemos olhar para Deus e chamá-lo de Pai, numa grande proximidade. Nós falamos domingo passado que no Antigo Testamento ninguém chamava Deus de Pai. Você tem referências a Pai no Antigo Testamento do povo de Deus chamando a Deus como Pai coletivamente. Mas pessoalmente ninguém tinha essa proximidade, pois na nova aliança nós podemos ter tamanho relacionamento de poder chamar o Deus Criador de todo o universo desta forma tão próxima e carinhosa que é Pai, Pai. Agora nós estamos autorizados a isso por causa de Jesus Cristo, porque nós fomos feitos irmãos dele, nós somos adotados e agora podemos chamá-lo de Pai. E é por isso que Cristo nos ensina: vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu. Pai nosso, veja a proximidade, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. É o primeiro benefício de sermos filhos de Deus, é o fato de que nós somos herdeiros. O segundo benefício é que nós temos um testador. Veja a continuação do texto: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O testador é o próprio Deus Pai, aquele que dá a herança. Cristo é o principal herdeiro, por lógica. E é por isso que nós somos chamados de co-herdeiros, porque nós temos Cristo como o primeiro herdeiro e nós somos co-herdeiros. Quando nós falamos então de receber uma herança, nós nos perguntamos imediatamente: quem é que está dando a herança? Quem é o testador? Ele era rico, era pobre, nos deixou bens, nos deixou dívidas? Qual é a herança? Em primeiro lugar, nós temos aqui, meus irmãos, a ideia então de que, diferentemente deste mundo, que para recebermos uma herança o testador tem que morrer, nós temos uma situação aqui muito impressionante, porque o nosso testador não morreu. Nós recebemos uma herança de Deus, uma herança em vida, porque Deus não morre. Cristo morreu e ressuscitou, e a nossa herança não nos foi dada quando Cristo morreu. A nossa herança nos será dada, mas sem uma morte. O nosso testador nos dá uma herança que ela é eterna, sobretudo porque ele não morre. Ele vive de eternidade a eternidade. Antes que o mundo existisse, antes que existisse qualquer partícula de coisa material, nosso Deus já era, ele já existia, de eternidade a eternidade. Então isso mostra que a nossa herança, ela não tem fim. Nós seremos abençoados por Deus durante toda a eternidade, toda a eternidade. Isso é grande demais para o nosso pensamento. O nosso pensamento, geralmente, ele alcança 100 anos, porque a nossa vida vai mais ou menos a 100 anos. Alguns passam um pouco de 100 anos, mas eu duvido que alguém passe de 120 anos. Agora, a eternidade, meus irmãos, é algo que é grande demais para o nosso pensamento. Em termos de eternidade, 100 anos é nada, é nada.
e nós passaremos a eternidade com Deus, a eternidade com o nosso Senhor. Há um pastor presbiteriano que já faleceu, R.C. Sproul, que ele, num dos seus livros, falando sobre a eternidade, alguém perguntou para ele, né, pastor, o que o senhor fará na eternidade? E aí ele, meio que brincando, ele diz, nos primeiros 10.000 anos, eu quero aprender sobre as artes, a história das artes, o que Deus revelou sobre as artes. Aí nos próximos 10.000 anos eu quero aprender sobre idiomas. E aí ele começa a falar o que ele fará de 10 em 10.000 anos. O que ele está querendo dizer? Que na eternidade não será um ócio em que nós passaremos a eternidade como que andando, pulando sobre as nuvens. Não, meus irmãos. Deus fez o mundo e tudo que existe para que houvesse um desenvolvimento, que nós chamamos de mandato cultural, um desenvolvimento. A terra começa num jardim e termina numa cidade de ouro. Há um desenvolvimento. No Apocalipse, nós não voltamos ao jardim. No Apocalipse, é uma cidade de ouro que desce dos céus. Veja o desenvolvimento. Então, a Bíblia não nos dá detalhes, mas o fato é que em novos céus e nova terra, nós teremos, meus irmãos, atividades. Nós não viveremos um ócio eterno. O nosso ponto aqui, meus irmãos, é que a eternidade é grande demais para a nossa mente e é bênção demais nós percebermos que nós passaremos a eternidade com o nosso Deus, num local que não há mais sofrimento, não há mais lágrima, não há mais morte, não há mais doença, não há mais pecado. Nós viveremos na alegria santa de Deus, sem qualquer vestígio mais de pecado. Isso nos é garantido porque o nosso testador vive e ele nos dá uma herança sem ter morrido, uma herança que é eterna, eterna. O nosso testador não dá nem para dizer que ele é rico, porque isso seria abaixar o que ele é. O nosso testador é o dono dos céus e da terra, de tudo o que existe. Qualquer metal precioso que você pensar é dele, até os que eventualmente nem foram descobertos, tudo é dele, tudo é dele. Então, chamá-lo de rico é até diminuí-lo. Ele é o dono de tudo, ele é o dono de tudo. E ele nos dará infinitamente mais do que pensamos ou desejamos. A palavra de Deus nos diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Isso é 1 Coríntios 2,9. Em Efésios 3,20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então este é o nosso testador, é o Deus eterno. Isso nos leva ao terceiro benefício. O terceiro e último benefício é que nós temos uma herança, o final do versículo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Observe que a herança está vinculada àqueles que estão com Cristo, aqueles que trilharam o mesmo caminho de Cristo. E qual é o caminho de Cristo? Humilhação, glorificação. Em teologia a gente vê isso, né? O estado de humilhação de Cristo e depois o estado de exaltação, de glorificação. Nós seguimos o mesmo caminho. Nós estamos no caminho da humilhação, no estado de humilhação, e assim como Cristo foi, nós seremos glorificados um dia, nós seremos exaltados também. Então, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Viver em Cristo nesta vida é sofrimento, é sofrimento. Nós vamos sofrer as consequências de um mundo que está caído no pecado. Nós não somos santos, mas o processo de santificação já começou a operar em nós. E por isso nós sofremos, porque este é um mundo caído. Imagine quanto Cristo sofreu sendo um santo vivendo num mundo de pecados. Totalmente santo, vivendo num mundo de pecados. Num mundo hostil à santidade. Cristo sofreu muito. A encarnação já é estado de humilhação. E toda a sua vida, até a morte.
Nós, embora não santos, mas no processo de santificação, nós sofremos um pouco também, né? Quantas vezes você já não se indignou em ver coisas acontecendo neste mundo, em famílias, em política, no noticiário? Você olhou aquilo e ficou indignado, não é possível que isso aconteça. Eu tenho certeza que foi algo relacionado a pecado, eu tenho certeza. Então, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Observe que esta é uma herança para o futuro, não é para esta vida. A Bíblia, ela nos promete muita coisa para o futuro. Nós temos bênçãos nesta vida, é claro, mas muito está prometido para o futuro. E a Bíblia, repetidas vezes, se refere às promessas de Deus, à esperança que nós devemos ter em Deus, porque tudo isso aponta para o futuro. É nessa perspectiva, então, meus irmãos, que nós devemos viver, sabendo que nesta vida nós temos problemas, que Deus nos ajuda já nesta vida, mas com os olhos sempre postos na Jerusalém que há de vir, usando a figura do Apocalipse: a Jerusalém desceu do céu, novos céus e nova terra. Então, é preciso nós levantarmos os nossos olhos, ao invés de ficar ensimesmados, lutando com os problemas desta vida, só olhando para os problemas, para as coisas deste mundo. Devemos erguer os nossos olhos para contemplar com olhos de esperança a Jerusalém que está por vir, a vida eterna. É na vida eterna que nós receberemos todas as heranças de Deus Pai, tudo aquilo que Ele nos abençoará. A Bíblia fala muito sobre herança. Nós vimos no Salmo, no começo do culto: é muito linda a minha herança. E nós temos no Novo Testamento vários textos, por exemplo, Efésios 1,18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Efésios 5,5: sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Como já falamos, os ímpios não têm qualquer herança. Colossenses 3,24: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estais servindo. Hebreus 9,15: por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Note, a promessa da eterna aliança àqueles que têm sido chamados. E 1 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, imarcessível é que não murcha, reservada nos céus para vós outros, promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Então observe, irmãos, como o Novo Testamento fala da esperança da herança eterna. Segundo o livro de Apocalipse, em Cristo nós herdaremos um novo nome, está em Apocalipse 3,12. Nós receberemos uma coroa de ouro, está no capítulo 4. Nós reinaremos com Cristo, nós nos assentaremos ao lado de Cristo no seu trono. O Apocalipse dá detalhes de como nós receberemos heranças grandiosas estando em Cristo Jesus. E mesmo que isso seja uma linguagem simbólica, que é própria do Apocalipse, estas passagens nos mostram que nós receberemos bênçãos sem medida nos novos céus e na nova terra. Nós estaremos para sempre com o Senhor, estaremos para sempre com os justos que já partiram. Nós teremos um novo corpo, este corpo, mas totalmente glorificado, e nós viveremos para sempre com o Senhor em santa alegria.
então nós seremos com Ele glorificados. Esse é o terceiro benefício, nós temos uma herança. Meus irmãos, concluindo, nenhuma herança deste mundo se compara à herança eterna que nós temos com Deus. Quantos não foram aqueles que neste mundo receberam heranças volumosas e gastaram tudo, e não sobrou nada? Ou, ainda que tenham guardado, morreram e não levaram nada. As coisas deste mundo são passageiras, elas não têm um valor eterno, mas as coisas de Deus, elas são eternas. É como um dinheiro que vale lá, vale aqui e vale lá. O dinheiro deste mundo só vale aqui. Acabou a vida, fica por aqui. Mas os bens espirituais valem aqui e valem lá. Estes nós levamos. Esta é a verdadeira herança, uma herança que durará a eternidade. Eu encerro essa mensagem, irmãos, com as palavras de John Shower, que foi um puritano, um pastor que viveu no passado. E ele escreveu algumas linhas muito bonitas sobre a nossa herança eterna. Ele diz assim: depois de milhões de anos e séculos, a felicidade dos justos não terá fim, como ocorreu quando sua alma foi recebida pela primeira vez no paraíso. O amor infinito de Deus, o mérito eterno de Cristo e a imutabilidade da aliança da graça asseguram-nos de que eles serão felizes para sempre. Comerão da árvore da vida no meio do paraíso de Deus, serão pilares do templo divino e jamais sairão de lá. Viverão para sempre na luz, no amor, na alegria do céu. Oh, que pensamento maravilhoso! E ele absorverá todos os outros pensamentos nossos. Se um dia de comunhão com Deus na terra é melhor que 1000 anos em outro lugar, o que pensar da comunhão imediata e eterna com Deus no céu? Nós o veremos como Ele é e o amaremos mais do que somos capazes de imaginar. E não apenas por um dia ou uma semana, mas por milhares de milhões de anos, sim, por uma longa e bendita eternidade que jamais terá fim. Trata-se de uma herança imortal, de um reino eterno. Reinaremos com Deus e com o Cordeiro para sempre. Nós o veremos, o amaremos, o louvaremos e o adoraremos para todo sempre. Tudo o que virmos e conhecermos nunca terá valor menor aos nossos olhos e à nossa estima. Tudo o que amarmos nunca deixará de ser encantador. Tudo o que louvarmos será sempre digno. Que Deus encha o nosso coração com essa bendita esperança. Quando as coisas ficarem difíceis na nossa jornada aqui nessa terra, que nós nos lembremos que nós temos uma bendita esperança, que nós não vivemos para esta vida, nós estamos aqui num curto período de tempo, mas a vida real virá quando nós fecharmos nossos olhos aqui. Que Deus assim nos abençoe. Amém.